Chegou a nova linha Hybe da Avel, com direito à 12ª geração da Intel, passando por cima da AMD e até notebook com water cooler. Hoje veremos o A70 Hybe com o i7 12700H e a RTX 3060. Todos os modelos lançados ficarão na descrição do vídeo. E claro, se vocês quiserem acompanhar as melhores promoções de notebook e tecnologia, é só acessar o boletando.com. A 12ª geração da Intel traz algumas novidades. O i7 12700H em específico vem com nada mais, nada menos do que 14 núcleos, um sonho para usuários profissionais. Aqui nós temos uma arquitetura híbrida. Desses 14 núcleos, 6 focam em performance e 8 em eficiência, que para notebooks é algo bem interessante para aumentar a duração da bateria. E esse tanto de núcleos também vai ser uma maravilha para os usuários profissionais, como já falado. São 14 núcleos e 20 threads. Ótimo para quem faz renderização. Só que tem um porém. A Intel ainda depende bastante de power. Então, para ganhar da AMD, o power precisa ser tão alto quanto. No caso do A70, ele vem de fábrica com um power de 55 watts no modo turbo. Com esse power, ele não consegue ganhar do Asus Strix, porque o Asus Strix e o seu Ryzen 7 6800H tem um power maior. E com esse power maior, ele acaba vencendo do 12700H no Blender. Mas aí tem o pulo do gato. No painel de controle da Avel, você pode modificar o power para até 80 watts. Na verdade, dá até para você passar dos 80, mas o sistema te limita em 80 watts. E nos 80 watts, aí sim temos o retorno da Intel ao primeiro lugar, com uma boa diferença. Vale ressaltar que, a depender do notebook, nem seria necessário fazer modificações, Várias máquinas já virão de fábrica com um power mais alto. Como, por exemplo, o Avel Storm 2, que eu tive a oportunidade de testar no evento de lançamento. E lá eu já verifiquei que ele tem um power mais alto, girando em torno dos 70, 80 watts. Por isso, faz sentido que ele tenha ficado com um resultado próximo do A70. Mas vale ressaltar que eu executei esse teste no evento de lançamento da Avel e não aqui no meu estúdio. Então usem esse resultado apenas como referência e não como o resultado oficial. Mas sim, o interessante seria se o A70 Hybe já viesse com esse power mais alto de fábrica, sem que você precisasse mexer no painel de controle. E não faria nenhum mal se viesse, porque o próprio notebook já tem um sistema de proteção para quando você usa o processador e o chip gráfico em paralelo, não cause nenhum tipo de superaquecimento. Ele só iria atingir um power mais alto quando apenas o processador for usado de forma intensa. Só que essa limitação também tem seu lado negativo. Em renderização de vídeo, onde a CPU e GPU são usados em paralelo, o A70 não se destaca, ficando equivalente aos processadores das gerações passadas. A tela do A70 também é interessante para o uso profissional. A versão RTX 3060 do A70 vem com uma tela de resolução QHD de 2560 por 1440 e 165 Hz, que aí também a gente pode adicionar que também será legal para usuários gamers. E na conectividade temos porta Thunderbolt, que permite que você conecte mais de um monitor, e algo que não vemos muito, que é um leitor de cartão de memória SD de alta velocidade, ou seja, que não fica limitado em 20 MB por segundo de transferência. Bem legal para quem gosta aí de gravar vídeos em 4K, por exemplo, aí você consegue transferir o arquivo bem mais rápido. Seguimos com o design simples na cor preta, construção em metal na tampa e na parte do teclado, unido ao peso de 2,2 kg. Novamente se tornando bem atrativo para usuários profissionais que não querem aquele notebook com aparência gamer. E por dentro temos 2 slots M2 e 2 slots de RAM. Vale lembrar que a Avel permite que você defina a quantidade de RAM e armazenamento desejada. E também vale ressaltar que esse notebook não tem espaço para armazenamento de 2,5 polegadas. Já na bateria, chegamos nas 5 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo com o Optimus ligado. Isso na sua bateria de 62 Wh, que para um notebook gamer
com essa tela e essa configuração, é um resultado ok, mas não me impressionou tanto como outras máquinas da AMD que eu já testei. Então eu ainda acho cedo afirmar que a Intel conseguiu aí fazer milagres em questão de eficiência. No touchpad temos uma textura lisa, com um clique um pouco pesado, o teclado é retrolaminado RGB em membrana e os alto-falantes são básicos, assim como os encontrados nos gamers em geral. Vocês devem ter percebido que ao longo desse vídeo eu toquei muito no ponto de usuário profissional, usuário profissional, usuário profissional para esse notebook. E muita gente deve estar aqui, né, sem entender, porque deve ter vindo justamente querendo o A70 como notebook gamer. Mas é aí que tá. Como notebook gamer, ele tem um probleminha. E esse probleminha nem está no desempenho. Ele bate de frente com as outras máquinas RTX 3060 que já passaram aqui no canal. Esse é um ponto, inclusive, importante de se mostrar para vocês não acharem que o novo processador vai fazer milagres nos jogos em qualquer situação. Quando o assunto é uso profissional, o novo processador traz sim vantagens, mas nos jogos ele não se mostrou distante da 11ª geração da Intel, pelo menos não ainda com a RTX 3060 e o power de 35 watts que fica limitado durante os jogos. Quem sabe a gente não veja diferenças em outros notebooks. Mas voltando ao seu ponto fraco, ele está relacionado à refrigeração. O ponto mais crítico para mim foi a temperatura no teclado. Pois é, pessoal, a temperatura do teclado. E é aquela coisa, né? Ninguém quer jogar com o teclado esquentando a sua mão. A tecla D, por exemplo, que faz parte da clássica formação WASD, que a gente usa para praticamente todos os jogos, chega, pessoal, a nada mais nada menos de 50 graus. A tecla F, que fica do lado, que também é bastante usada em vários jogos, passa dos 50 graus. E o mesmo vale para a barra de espaço, que foi a tecla que mais me incomodou. E não tem muito como correr desse problema, salvo se você usar um teclado externo. Alterar os modos de desempenho é até uma opção, fica bem mais confortável de jogar. Mas se você habilita o modo escritório, por exemplo, que é o mais silencioso, ele limita muito o power da CPU, fica em 15 watts. E isso pode causar uma perda de desempenho maior. Já nos outros dois modos, ele tem o modo Gaming e o modo Turbo, não tem diferença de um modo para outro quando os jogos são mais pesados. Você realmente não vê uma diferença, é tudo igualzinho. As temperaturas, os powers, a velocidade da ventoinha, tudo igualzinho. Então o que te resta é manualmente brincar no painel de controle com parâmetros diferentes ou até fazer um undervolt se você for um usuário mais avançado. Apenas brincando no painel de controle, eu consegui reduzir a temperatura do teclado em 5 graus, mexendo no limite de power, limite de temperatura e velocidade das ventoinhas. Ou seja, onde ficava 50 graus no teclado, caiu para 45, o que já fica bem melhor de jogar. Mas é aquela coisa, você vai abrir mão de um pouco de desempenho para reduzir a temperatura. E esse já é um notebook que você abre mão de um pouco de desempenho por conta de sua refrigeração, sem fazer nenhuma modificação, ou seja, do jeito que o notebook vem de fábrica, ele já vem com o processador limitado em 35 watts nos jogos mais pesados. E o chip gráfico atinge com facilidade o limite de temperatura de 87 graus. Para quem não sabe, quando o chip gráfico atinge o limite de temperatura, ele vai reduzindo o seu power, o seu TGP, aos poucos. Ele tem o TGP de fábrica de 115 watts, mas ao atingir o limite de temperatura, a depender do jogo, ele chega a cair para ficar abaixo dos 100 watts. O que eu concluo, pessoal, vendo todos esses números, a temperatura do teclado e brincando bastante com os powers diferentes no painel de controle, é que o sistema de resfriamento e o projeto desse notebook como um todo não foi projetado para powers tão altos. Um TGP de 80 watts para RTX 3060 se encaixaria melhor, teria um impacto pequeno no desempenho e ainda daria para reduzir o nível de ruído, que já não é baixo, como vocês podem ver, ele tem um nível de ruído acima da média, e aí, consequentemente, a gente também conseguiria reduzir a temperatura do teclado. E nem é complicado resolver toda essa questão. Bastava que os modos de desempenho se encaixassem melhor para a situação do notebook. Ou seja, você teria um modo de desempenho mais conservador, onde você teria, por exemplo, esse power de 80 watts que eu sugeri, ventoinhas menos agressivas,
até talvez um power no processador um pouco mais baixo, e aí você teria uma experiência mais confortável para o usuário. E aí você teria um segundo modo de desempenho que tudo seria mais agressivo, ou seja, os powers mais altos, assim como ele veio de fábrica. Aí o usuário escolhia se ele queria algo mais conservador e confortável ou algo mais agressivo se ele quisesse arrancar todo o desempenho do notebook, que é como acontece na maioria dos notebooks gamer, um modo mais conservador e um modo mais agressivo. Mudando um pouco de assunto, vale também mencionar que ele tem uma fonte de 180 watts, que não é o ideal para uma configuração dessas. Mas como o processador do A70 não atinge um power tão alto e o TGP também atinge o limite de temperatura, eu não tive problemas de sobrecarregamento na fonte. Tá aí, pessoal, o motivo de eu ter batido tanto na tecla que o A70 é mais um notebook para o usuário profissional. O usuário profissional dificilmente vai se incomodar com essas questões que eu mencionei durante o vídeo. Também dá para incluir os gamers que jogarão títulos mais leves. Mas é aquela coisa, se você está comprando uma RTX 3060, é de se presumir que algum jogo mais pesado está na sua lista. Então, se você é um usuário profissional e quer o processador mais rápido, a Avel, na data de publicação desse vídeo, é uma das poucas empresas com a 12ª geração da Intel aqui no Brasil. Tanto o A70 como outros modelos novos serão uma boa opção se o foco for processador no uso profissional. Mas se o seu foco for jogos, o A70 Hybe, pelo menos nessa versão RTX 3060, ele não seria minha primeira opção. Eu iria de Storm 2, que pelo menos o pouco que eu testei no evento de lançamento, ele não me pareceu ter estes problemas, ele me pareceu ter uma refrigeração bem melhor. Mas é aquela coisa, tem que testar também, e eu vou trazê-lo aqui para o canal. Então aguardem a análise e não esqueçam de se inscrever. Mas por enquanto, entre os testados, o Lenovo Legion 5i e o Asus Strix estão com os melhores pacotes no geral. Bora ver se o Storm 2 tira a coroa deles. Eu vou ficando por aqui, um abraço.